Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Aziza, esse é o meu nome de bailarina. Eu sou bailarina de dança do ventre desde 1995. Já tenho um tempão que eu trabalho com dança, então que eu tô rodeada de mulheres e que eu venho aprendendo com cada uma delas e deixando um pouco da minha experiência junto, né? Quando a gente aprende a dançar, a gente aprende uma série de outras coisas junto. Não é só o movimento, não é só a parte mecânica do corpo. Cada vez que eu movimento uma articulação, um músculo ou me movimento no espaço, eu também estou trabalhando questões psíquicas, questões emocionais, memórias que estão registradas no corpo. E assim, eu vim aqui hoje conversar com vocês a convite de uma grande amiga, a Nevenka, uma pessoa muito especial para mim, que a gente pôde dividir momentos muito especiais juntas, né? Uma pessoa muito querida. Então, eu vou me apresentar para vocês, né, tentando não ser uma coisa chata, né, de falar sobre informações, essa coisa toda, mas só para vocês saberem um pouco dessa minha trajetória ligada à pesquisa corporal, ligada a lidar com o humano, ligado ao autoconhecimento, a essa busca inconstante de revelar aquilo que a gente já é, né? Revelar toda a nossa potência que tá aí, às vezes, muitas vezes, encoberta por uma série de traumas, padrões, coisas, as questões impostas pela sociedade, pela família, crenças limitantes, etc, etc, etc. Eu sou natural de Araguaína, é uma cidade do Tocantins, do estado do Tocantins. Quando eu nasci, lá era Goiás ainda, então teve divisão do estado, passou a ser Tocantins. Mas eu me considero uma tocantinense, mas fui goiana por um tempo. Sou formada em letras, foi a minha primeira formação. Por falta de opções mesmo dentro da cidade, eu queria fazer outras coisas, mas não tinham muitas opções, então fui fazer letras. A minha segunda faculdade foi de dança, dança e produção cultural, muito voltada para pesquisa, para dança conceitual, dança contemporânea, trabalho de consciência corporal, autoconhecimento através do movimento, da pesquisa da arte. E isso já correndo em paralelo. Quando eu fui fazer faculdade de dança, eu já fazia dança do ventre há 10 anos. E isso... desculpa, gente, vocês não sabem o que está acontecendo. Olha quem subiu no meu corpo. Fala oi pra elas, fala. Chama Kali, minha querida. Então já tinham 10 anos que eu estava trabalhando com dança do ventre. E aí, depois da faculdade, eu fiz uma especialização, né? E que foi em educação somática, numa abordagem que a gente chama de eutonia, que é uma pedagogia do corpo. É um trabalho de consciência corporal que auxilia a gente na vida, né? Para quem faz arte, para quem faz esportes, para quem é dona de casa, né? Porque todo mundo que vive tem um corpo e cuidar da saúde desse corpo, prestar atenção nele, conseguir ouvi-lo, conseguir dar para ele o que ele pede, porque ele está sempre conversando com a gente. É uma sabedoria, o corpo tem uma sabedoria que já vem com ele e a gente acaba se desconectando por uma série de fatores que se apresentam aí ao longo do caminho e a gente precisa relembrar. O movimento é um desses caminhos, né? O movimento dançado, principalmente, é a minha área, então eu falo assim, mas quem faz lutas marciais,
quem faz esporte, com essa pegada de se conhecer, né? Tem esse ganho ligado a diversas descobertas acerca de si mesmo. Durante a faculdade eu fiz também 2 formações em yoga. Então, eu também sou instrutora de yoga. Atualmente eu estudo Vedanta. Vai ter a formação agora, eu vou continuar me aprofundando nesse estudo, que também leva a gente para uma série de questionamentos e caminhando em direção do conhecimento, né? Do eu, do Atman. O que mais, pessoal, sobre mim? Sou aromaterapeuta. Minhas amigas falam que eu sou bruxa, tenho uma intuição muito legal, que tá ficando mais legal ainda agora, nessa fase que eu tô passando, né? Eu tô numa fase, e aí eu cheguei, né? Nevenka me convidou para eu falar um pouco com vocês sobre essa fase que eu tô atravessando, que é a fase saindo da parte fértil para a parte que não ovula mais, como a gente chama isso, climatério. Então, eu tô no processo de entrada na menopausa. E quando ela me convidou, eu falei assim, puta, Nevenka, não sei se eu vou conseguir falar sobre isso, porque eu tô muito louca, né? O que eu chamo de louca? É meu julgamento em cima de mim, em cima dos meus processos, porque virginiana, né, que gosta de deixar tudo muito certinho, quadrado, número 1, número 2, tudo organizado, é uma fase que não, quanto mais eu tento organizar as ideias e o processo todo dentro da minha cabeça, mas a coisa vem, me passa uma rasteira e fala, não é por aí, não é por esse caminho que você está habituada do pensar, né? Você precisa sentir. E sentir, e daí conversa muito com eutonia, conversa muito com yoga, você dá vazão para esse sentimento sem ficar julgando ele o tempo inteiro. Só que se eu me imponho, não julgue, eu já tô fazendo um julgamento em cima de mim, porque eu tô julgando e o trem vai virando uma bola de neve. Então, assim, é um processo de perceber dentro de mim que eu tô julgando, tentar acolher essa pessoa também, tentar acolher o tempo inteiro, mas também me permitir sair dos eixos. E esse sair dos eixos, de novo, entendam, tem a ver com o que eu acho que é estar no eixo, né? Então, é uma fase de muitas descobertas, está sendo uma fase de muitas descobertas para mim. Teve momentos muito dolorosos, porque essa descoberta, ela engloba tudo, né? Principalmente as coisas que estão camufladas ou que ficaram muito tempo jogadas para debaixo do tapete. Um contato forte, um mergulho forte nas sombras. E eu gosto disso. Apesar de ter momentos muito difíceis, eu percebo que eu saio mais forte. E essa força não é uma força bruta, é mais forte no sentido de confiar nos movimentos naturais. Mas é claro que no processo eu me deparo com milhares de vozes dentro da minha cabeça, que durante muito tempo eu achei que fossem vozes minhas. Mas muita coisa eu adotei como sendo meu, mas de fato não é. Então eu também estou num processo de desaprender aquilo que eu achei que fez muito sentido para mim durante muito tempo. Ou seja, é um momento que pede flexibilidade, é um momento que eu olho para as minhas rigidezes, não sei como fala, para as rigidez que eu tenho dentro de mim, ligado à forma de pensar. Vou contar para vocês um pouquinho como que foi o primeiro momento, né, de entrada, porque eu percebi no meu processo que é difícil você encontrar lugares acolhedores onde a gente pode conversar sobre isso, porque é meio que um tabu. Um dos pensamentos que me acompanhavam era, se a mulher começa a entrar nessa fase, entra na menopausa, ela está velha, e se ela está velha,
É como se ela tivesse um prazo de validade e agora ela não... Agora é ladeira abaixo, não tem muito o que oferecer. Velha, né? E eu falei, nossa, mas eu não me sinto velha. Mas as vozes ficavam lá. E então, muito conflito, gente. Muito conflito. Tudo aconteceu no meio da pandemia, né? Então, eu tava casada. Meu casamento começou a ficar muito difícil. Eu perdi minha libido completamente, meu interesse sexual. Então, eu tava evitando ficar perto do meu marido, mas ao mesmo tempo isso não dava, não tinha como ficar longe, porque a gente estava trancado dentro de casa nessa fase, né? E eu não sabia o que eu tinha, então eu só conseguia falar, eu tô estranha, né? Peguei pra mim a culpa do fim do relacionamento, porque esse relacionamento acabou, né? E daí eu fui descobrindo que não, a culpa não era minha. Mas sabe quando você cresce ouvindo? Ah, você precisa, quando teu marido te solicita, né, ficar feliz com isso, ele tá te desejando e você, é sua obrigação atendê-lo. Gente, é um pouco difícil falar sobre isso, porque assim, transar é pra ser bom, né? Não é pra ser uma obrigação, porque a gente deve, né? Muitas vezes, lá na minha juventude, esse casamento que terminou foi meu terceiro casamento. Então, no casamento com meu primeiro marido, eu sentia muitas vezes a libido baixa, mas mesmo assim eu ia pra cama com ele sem querer, né? Mas eu achava que aquilo era o natural de ser mulher, né? É muito pobre quando você não tem uma rede de apoio que converse com você as questões ligadas ao feminino. Por isso que esse lugar que vocês estão é um lugar muito rico, né? É um lugar para se aproveitar muito essas conversas, umas com as outras, porque a gente descobre que a gente não tá sozinha nesses processos. Muitas passam processos semelhantes, difíceis, e eles podem ser mais quentinhos se a gente tem o apoio uma da outra. Beleza. Então, nesse processo aí com meu ex-marido, eu pedi, né, vamos ter que conversar, a gente teve uma conversa, não brigamos. Eu falei, expus pra ele, eu falei, tá acontecendo isso, nosso casamento tá assim, assim, assado, você consegue perceber? Ele concordou comigo, eu falei, a gente tem 3 opções. A primeira opção é seguir como a gente tá. Eu não gostaria de permanecer nessa opção, porque a gente conversou há um ano atrás. A gente resolveu manter, nada mudou, só vem piorando. Então, continuar, acho que não é inteligente. Segunda opção, procurar um terapeuta, procurar algum tipo de ajuda. Um terapeuta, alguma terapia, alguma coisa pra gente poder movimentar essa energia. Ele não quis. Ou separar. Falei, ou a gente separa e vê o que acontece, né? Então essa foi a opção, o casamento acabou, a gente não voltou, foi isso mesmo. E aí eu fiquei muito triste, já estava muito mexida de estar isolada, com problemas no trabalho também, porque estava aprendendo a trabalhar de forma online. A minha alimentação mudou completamente, eu comecei a comer de forma muito desregrada. Aumentei muito, acho que aumentei, eu não lembro ao certo, de 12 a 16 quilos. Fiquei pesada, tive aumento de dores, o meu corpo doía todo, o meu humor estava oscilando muito. Eu tinha dias de acordar sem vontade de fazer nada, de querer ficar na cama. E o que me ajudou nesse processo foi conseguir me movimentar
Não porque eu acordava e falava, vou cuidar de mim, porque isso ficou muito, eu fiquei com energia muito baixa para isso. Mas como eu trabalho com o corpo, então eu tinha que fazer as minhas respirações, a minha preparação, preparar a aula para dar uma boa aula de yoga. Eu tinha que preparar a minha aula de dança e na preparação você tem que dançar. E no encontro com as outras mulheres, isso era muito legal, eu tinha espaço para falar um pouco com elas e muitas falavam comigo. Então eu fui percebendo que isso me ajudava muito, né? Tinha o grupo de autonia, onde a gente trabalhava o corpo e eu ficava junto ali com elas, em contato. E aquilo ia me nutrindo de uma certa forma. Eu optei por não fazer reposição hormonal por questões familiares ligado aí a doenças mesmo, né? Que já vieram pra gente devido a isso. Então, eu me cerquei de outras coisas. Então, atividade física, meditação, aromaterapia, procurei um médico ginecologista homeopata, fitoterápicos, ginecologia natural, banhos de assento e outras coisas mais. E na luta constante, né? Dia após dia, momentos de altos e baixos. E agora eu tô mais tranquila. Eu tô percebendo que esses picos, eles não estão, o gráfico não tá tão assim, tá mais onda e não a profundidade, né? Tudo diminuiu, tá diminuindo. De uma certa forma, eu posso dizer que tá acontecendo um equilíbrio. E aí, com esse equilíbrio, aquelas vozes, elas estão mais baixas e tem uma outra voz falando mais alto comigo, compreendendo o caminho já trilhado e me dando confiança para hoje e para trilhar o caminho que falta. E daí era isso que eu queria falar com vocês, né? Procurem, nessa fase, dar vazão num lugar seguro a tudo que vocês estiverem sentindo. Não tem nada de errado com a gente. Muitas vezes essas vozes, elas só precisam ser ouvidas. A gente precisa ter coragem de expressar num lugar seguro, né? A gente não tem que sair gritando com as pessoas, agredindo, sei lá, ou se expondo desnecessariamente, mas procurando lugares onde a gente possa fazer isso e ser acolhida. E ter coragem de ouvir, né? Ouvir coisas que a gente não quer muito, mas que fazem parte da nossa construção como seres humanos, não é nem só como mulheres. Ouvir e acolher. Se a gente não acolher, ninguém mais vai. As pessoas podem até tentar, mas o acolhimento potente mesmo, ele vem da gente mesmo, com a gente. E essa potência toda, ela ganha força quando você vai resgatando esses aspectos que você não quer olhar, porque você não quer ter. Aí você nega, você empurra para longe, mas é ali naqueles núcleos de dor que estão os tesouros, né? Tem, acho que é Rumi que fala que os tesouros estão aonde nadam os tubarões. Tem uma outra fala que diz para você curar o veneno da cobra que te picou, você tem que pegar a mesma cobra, porque aquele veneno se transforma também em remédio. A gente tem que ir lá, nesses pontos. Tem energia psíquica guardada que você pode liberar, tendo coragem de olhar num ambiente seguro, você construindo esse ambiente seguro através do acolhimento, através do apoio de outras mulheres, através de terapias, você libera aquela força
que você usa a seu favor, para você usar como combustível nessa caminhada de autodescoberta. E aí, gente, acontece um negócio muito louco, a gente começa a gostar. Cara, eu tô gostando mais de mim hoje do que eu gostei em todas as etapas, não é lero-lero, do que o que eu gostei antes, assim. Eu tô conseguindo me dar os parabéns, eu tô conseguindo, nos dias que eu acordo pra baixo, validar esse pra baixo, não esconder, não mentir para as pessoas, falar eu não estou bem hoje, é possível a gente trocar essa aula para um outro dia. Eu tô procurando, porque o meu padrão é muito autoexigente. Então, se o padrão de uma outra pessoa não é, talvez ela tenha que ir para o outro lado. Então, cada uma é cada uma. E essa beleza, a riqueza, né? Cada uma é cada uma, mas existem pontos em comum. E assim, vocês viram que meu pensamento dá voltas, né? Ele dá saltos, assim. Passa muito por essa coisa da escuta, ter coragem de ouvir, passa muito pelo acolhimento e passa muito por você buscar formas de nutrição. Eu falei aqui em terapias, algumas terapias, né, que eu busquei, mas às vezes é coisa simples, é pegar um balanço e ficar balançando nele. É tirar os sapatos dos pés e caminhar com os pés descalços num lugar com grama. É ir num lugar e comprar as suas flores preferidas. É fazer uma comida devagar, apreciando, sabe, aquela compra, saboreando o alimento. E a gente só vai saber o que é bom pra gente experimentando. E o que é bom pra gente hoje, amanhã talvez não seja. Então, essa fase vem me ensinando essa coisa da flexibilidade, porque eu tenho uma tendência a querer fechar num padrão. Se isso me fez bem hoje, amanhã também vai fazer, eu quero de novo. Essa coisa de tentar controlar, entendeu? E eu tô percebendo que eu posso ser organizada assim, eu posso controlar algumas coisas, mas tem que chegar até um ponto que seja saudável, porque senão fica patológico. Então, flexibilizar é outra palavra, se adaptar é outra palavra, acolher, aceitar, conseguir olhar para si sem tanta crueldade, sabe? Crueldade. Conseguir ver beleza no processo, no seu processo, e ver beleza no processo das outras pessoas em volta. Apreciar esse ciclo da vida, esse presente que é a vida, essa oportunidade de crescer e de celebrar. Acho que é isso que eu queria dividir com vocês. Aí, assim, eu tenho uma proposta, eu vou trabalhar com vocês uma aula de dança, vamos chamar de aula de movimento dançado, onde eu vou ensinar alguns movimentos, não se preocupem, movimentos possíveis, né, de realizar. Não fiquem tão encucadas em ser super específica e fazer tudo direitinho. A ideia é que você possa escutar o seu corpo, perceber o limite, né? O tamanho que você vai executar, a força que você vai colocar, perceber o seu corpo no espaço, deixar a música adentrar você, se mover junto com essa música, sentir os seus pés, sentir esse presente que é poder a gente se mover, mexer as articulações, sentir o calor da pele, sentir os cabelos balançarem, sorrir para si mesma, né? E a gente vai fazer essa aula
e depois eu vou mostrar, demonstrar, fazer um trabalho improvisado, né? A gente não vai trabalhar com coreografia, utilizando um pouco os movimentos que nós vimos e trabalhando com improvisação, com a minha atenção vai estar voltada para isso que eu falei para vocês, como estão meus pés no chão, como está meu corpo no espaço, quais as velocidades que eu utilizo, experimentar diferentes velocidades, trabalhar em sintonia com a música ou não, né? Buscar um relacionamento com a música, um relacionamento com o entorno, com o espaço, um relacionamento com o meu corpo, com as minhas articulações e meu corpo como um todo. Essa é a minha proposta. Vamos lá? Vocês estão prontas? Um beijo, gente. A gente se vê daqui a pouco. Tchau, tchau.